Mensagem do céu. Meu interesse é a sua edificação e nisso há grande valor diante do Todo-Poderoso. Querido meu, querida minha, vamos para um aconselhamento complicado, perdendo a promessa. É possível eu perder a promessa? Sim, meu querido, minha querida, é possível você perder a sua promessa. Se você estiver no lugar errado, do modo errado, com as pessoas erradas, no tempo errado, provavelmente você vai perder a sua promessa. Por que que isso veio para a gente? Foi uma palavra do Senhor ministrada para a gente pessoalmente pela Ruach HaKodesh na quarta-feira passada, na reunião de oração. No final da reunião de oração, o Eterno nos deu uma aula bíblica pessoal, que olha como é maravilhoso poder estudar as Escrituras com o autor, não é? E nos ensinou algo que, gente, até para mim, vou ter que ser honesta, está difícil de eu digerir, não é? Mas respondeu muitas coisas na minha vida, não é? Eu acho que eu já compartilhei com vocês. Quando a Priscila tinha 5 aninhos de idade, eu trabalhava com gangues ali, tinha muitas gangues de extermínio no Valo Velho, e aconteceu que, infelizmente, ela sofreu um sequestro dramático, não é? Uma situação que para a gente foi completamente intransponível, mesmo porque fui eu que encontrei, e a Priscila estava coberta de hematomas, enfim, foi muito, muito, muito dramático para mim como mãe. Trouxe na minha vida uma situação dramática mesmo, e olha, ela tinha 5 anos, agora ela está com 23 anos, então eu tenho há 18 anos procurado entender o que é que eu fiz de errado, não é? Hoje eu sei, eu estava no lugar errado, no modo errado, com pessoas erradas e no tempo errado. E aí o Eterno veio nos trazer essa lição, porque eu fiquei atônita com essa situação da Maressa, não é? O que aconteceu com esse frango explosivo ali dentro daquela panela que queimou a menina 11% do corpo. E todos nós, na quarta-feira vinha um espírito de intercessão sobre cada vez que alguém interceder, todo mundo começava a chorar, a clamar ao Senhor, e ele veio, talvez pela sinceridade do nosso coração em clamar por uma vida, ele veio nos explicar o que aconteceu. Ele veio nos explicar como eu e como você podemos sair do centro da vontade do Senhor. Você e eu podemos perder a promessa, meu querido, minha querida. Vamos estudar sobre isso? Vamos estudar sobre uma pessoa chamada Ixiarro. Você conhece Ixiarro? Não, não conhece. Você conhece Josias, não é? Mudaram os nomes, gente. Mudaram o nome do rei também, né? E o Ixiarro quer dizer a salvação é trazida pelo Eterno, né? Na verdade, Iarro contém 3 letras do tetragrama sagrado, não é? Então é muito santo mesmo a gente colocar esse nome, não é, num filho. Segunda Reis 22:1, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém, não é? Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Borscat. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Gente, esse aqui não é aquela pessoa que a gente pode falar que ele é um bambambam, não é? A gente não fala isso, não é? A pessoa é ele. Esse aqui é aquele exemplo a ser seguido, não é? As criancinhas aí, tudo com o nome de Josias, em homenagem ao Ixiarro, não é? Para que seja homenageado o grande rei, não é? Mas olha só, ele começa a reparar o templo, ele acaba encontrando o livro da lei, não é? Vai procurar a profetisa Uda para saber o que fazer, e a profetisa dá uma palavra para eles, queridos. Vocês lembram qual a palavra? Uma palavra que não se cumpriu. Meu querido, minha querida, tem que ler as Escrituras com sabedoria, mas quando o Eterno mesmo ministra, é claro que é bem mais fácil, não é? 2 Reis 22, versículo 18, porém ao rei de Judá, que enviou a consultar-me, para o Senhor falar convosco, assim direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se eterneceu e se humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura, e os seus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre esse lugar. Então levaram eles essa palavra ao rei Josias. Meus queridos,
uma palavra de promessa para o rei Josias, aquele homem segundo o coração do Eterno, como o rei Davi, um homem que não houve igual a ele antes dele nem depois. Recebe uma palavra de profecia: você vai ser recolhido em paz à sua sepultura. E ele perdeu essa promessa. Ele perdeu essa promessa. Não é? Esse rei, em 2 Reis 23:1, leia lá, gente, leia lá de 2 Reis 22 em diante, você vai ler a história de um grande rei. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Então deu o rei ordem a todos os anciões de Judá e a Jerusalém que ajuntassem-se a ele. O rei subiu à casa do Senhor, com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. Ele leu diante deles a palavra do livro da aliança que foi encontrado na casa do Senhor. O rei pôs o pé junto à coluna e fez aliança com o Senhor para que o seguissem, guardassem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e de todo o coração, de toda a alma, cumprindo a palavra dessa aliança que estava descrita ali, não é? Olha, meus queridos, esse rei levou todo o povo a voltar para o Eterno. Ele levou todo o povo a fazer aliança com seu Deus, não é? Ele profanou e derrubou os altares de Betel. Ele profanou e derrubou as áreas de culto pagão. E ele restituiu a Páscoa, não é? O Pêssar, que eu estava até agora mesmo falando, gente, eu tenho de celebrar um Pêssar com vocês, não é? Mas olha só, ele aboliu, versículo 24, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, que nós já sabemos que ídolos do lar é ídolos do lar, coisa nenhuma, né? É Asherá, não é? Mas mudaram o nome para você não saber que é Asherá, não é? Quem que é Asherá, Céu? É essa notinha que você traz aí, não é? Que é Artemis, pois é, um dos nomes dela é Asherá. Tá bom? Os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias se achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Meu querido e minha querida, eu não estou falando de qualquer rei. Eu estou falando de um rei cujo povo dá o testemunho da vida dele, não é? Mas o que acontece com esse rei que recebeu uma promessa da boca do Eterno de que ele morreria em paz? Vamos ler, versículo 28. Quanto aos mais atos de Josias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nós não temos acesso a esse livro, tá? Versículo 29. Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria no rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Meguido, no primeiro encontro. De Meguido, seus servos o levaram morto num carro, transportaram para Jerusalém, onde sepultaram no seu jazigo, e o povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e ungiu, fez rei em seu lugar, no lugar de seu pai. Meu querido, minha querida, sabe aquela história que você assistiu o filme inteiro, é maravilhoso, e o final é você fala, não que gastei meu tempo. Você assistiu um filme maravilhoso, é um mocinho que está lá, chega no final do filme e mata o mocinho. Pois é, essa é a história do rei Josias, né? Esse rei maravilhoso, esse rei que não houve como ele antes, não houve como ele, Oxiarro, um rei segundo o coração do Todo-Poderoso, não é? Meus queridos, como é que aconteceu uma tragédia dessa? Como é que aconteceu uma situação como essa com um rei que tem um testemunho maravilhoso de vida, não é? Vamos ler lá onde está contando em detalhes, 2 Crônicas 35:20, em detalhes. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear em Carqueme, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro com ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: que eu tenho contigo, rei de Judá. Minha guerra não é contra ti, mas contra a casa que está fazendo guerra comigo. E assim Deus me disse que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Gente, um ímpio falando. Um ímpio como o faraó Neco falando que o Senhor levantou ele para destruir um outro rei. E que Josias não fosse se meter na guerra dos outros. Um rei falando isso. Olha, não venha. O Eterno vai te dar sinais, meus queridos. Olha, gente, no dia que aconteceu isso com a Priscila, eu não sei te descrever a falta de paz que eu estava. Eu estava fazendo uma consultoria
numa grande companhia, não vou nem falar o nome, estava fazendo uma consultoria, porque eles achavam que o meu projeto de família alternativa poderia mudar a história das crianças abandonadas no país. Então minha história estava sendo redigida para que outros abrigos pudessem duplicar a experiência que eu tinha como família alternativa. Era isso que eu estava fazendo, mas não era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Não importa o nome da companhia, é uma grande companhia mesmo, gente, é uma grande companhia, você conhece, todo mundo aqui nesse país conhece, não é? Mas não era isso que o Senhor queria para mim. O Senhor queria que eu estivesse cuidando da minha filha, cuidando daquilo que Ele pôs nas minhas mãos, não é? E olha só, o rei Josias me vai fazer isso, me vai para esse encontro que não era para ele ir, com pessoas que não era para ele estar, no momento que não era para ele ir, não é? Sabe por quê, meus queridos? Quando nós somos corretos e íntegros, pode subir no nosso coração um certo orgulho de que nós vamos fazer e nada vai nos acontecer, porque nós estamos bem com Deus. Meus queridos, não caiam nesse buraco, gente. Quando você está bem com Deus é que você tem que saber onde você quer, onde Ele quer que você esteja. Sabe por quê? Porque aí você é uma ameaça para a raça Satã. Você é uma ameaça para o inferno, meu querido, minha querida. Você precisa estar coberto de dia e de noite com os anjos do Senhor, com os mensageiros valorosos dele, guardiões. Porque você antes era um civil, agora você é um militar. Você é um militar do reino. Você que está tendo uma vida de dedicação ao Todo-Poderoso, você não pode mais entrar num carro sem orar, gente. Você não pode mais pegar um ônibus, um metrô sem orar. Você não pode mais estar andando por aí sem pedir, Senhor, é para eu estar nesse encontro, é para eu ir nessa casa, tem a festa lá do aniversário, que já é um problema, não é? Aí é para você ir para aquela festa de aniversário, é para você estar naquele ajuntamento, é para... Querido, minha querida, você tem de saber, não é porque você está vivendo uma vida para o Senhor, e eu acredito que muitos aqui que estão ouvindo esse programa tomaram uma decisão final mesmo nas suas vidas, de romper com esse mundo, de romper com as mentiras, de romper com os dogmas dessa terra tenebrosa que invadiu aí, infelizmente, invadiu todo o canto, não tem um lugar puro, gente. Então, meus queridos, a gente vai poder agir igual o rei Josias, o Shiarro. É isso que nós vamos fazer? Nós vamos tomar uma atitude, não, o Senhor é comigo, olha, eu destruí tudo, eu fiz tudo que era para fazer, e eu vou para uma guerra que não é minha, gente. Eu vou entrar numa seara que não tem nada a ver comigo. Meu marido deu um exemplo na quarta-feira que eu achei bastante pertinente. Quem está aqui em São Paulo entende. Quem está em Gurinhatã, está em outras cidades, talvez não vai entender. Mas ele falou, isso aí é você ir com a camisa do São Paulo no jogo do Corinthians, gente. É verdade. É verdade. É você ser um policial. Olha, isso aconteceu com a gente em Israel, gente. Nós viajamos, a última viagem que nós fizemos para Israel, foram 2 militares junto com a gente. 2 militares casados estavam sem as esposas. Você tem noção do que aconteceu com a gente em Israel? Nós éramos barrados em todos os lugares. Todos os lugares iam puxar a ficha deles. E por que eles estavam em Israel? Por que 2 militares estavam em Israel? A gente até se acostumou. A gente chegava num lugar, sabia que ia ficar parado, que iam pesquisar a vida deles, o passado deles e tudo mais. A gente já até sabia, desde que nós entramos em Israel, que nós ficamos horas aguardando a liberação deles, tiveram que ligar para o comando deles aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Para ver se realmente eles estavam lá de férias, por que as famílias deles não tinham ido junto. Gente, é isso que nós vamos encontrar. Nós não somos mais pessoas apaisanas, querido meu, querida minha, nós somos oficiais do reino do eterno, nós não somos mais civis. Nós incomodamos, se um elefante incomoda muita gente, nós incomodamos muito mais, gente, não é? E olha só o que o faraó Neco fala. Olha, não venha, Deus me disse que me apressasse, cuida de não te opores a Deus, que é comigo. Imagina Josias olhando um homem ímpio e falar, o Senhor é contigo? O Senhor é comigo. Que achei lá o livro no templo, que destruí os altares de Betel, destruí tudo que era do maligno. Eu vou me opor contra você, meu querido, você vai ir sozinho, vai morrer na primeira batalha. Porém, Josias não tornou atrás, versículo 22 de 2 Crônicas 35. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras, ainda além de tudo foi disfarçado, gente, o rei se disfarçou
não é? Não deu ouvidos às palavras de Neco da parte de Deus e saiu a pelejar no vale de Meguido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui porque eu estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém, e ele morreu. E o sepultaram no sepulcro dos seus pais. Todos Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre o rei Josias. Todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro de lamentações. Meu amado, minha amada, meu querido e minha querida, não faça isso. Não é para estar num lugar, não vá. Gente, há lugares que vocês vão falar: não, céu, mas nós estamos protegidos. Meus queridos, olha só, eu vou dizer uma coisa para você. Se você hoje for com toda a sua proteção para um centro espírita, sem o Senhor mandar, para você chegar lá e evangelizar o dono do templo, do centro espírita, já aconteceu isso comigo. O Senhor me mandou ir num lugar, mas Ele que me mandou, e eu fui, né? Ele me mandou ir, e eu fiz o que Ele mandou eu fazer, não é? Então, uma coisa é o Senhor mandar, outra coisa é você ir lá no centro espírita para evangelizar o povo lá, sem o Senhor te mandar fazer. Você vai arrumar para a sua cabeça, você vai arrumar para a sua cabeça, não é? Não faça como Josias. Ele perdeu a promessa. Ele tinha uma promessa de morrer em paz, mas ele procurou guerra para si mesmo. Querido meu, querida minha, o Eterno não tem obrigação de manter com você a palavra dele quando você quebra a sua. Ele não tem obrigação, não é? Morreu jovem, com 39 anos de idade. Ele que assumiu o reino com 8 anos, sob tutores, e posteriormente reinou 31 anos. Morreu com 39 anos, antes de completar 40 anos, não é? O lugar que é Meguido, vai ser onde vai ser travada a grande batalha. Meguido hoje, querido, se você já foi em Israel, todo o exército de Israel está no vale de Meguido subterrâneo, é uma planície imensa. E você começa a ver caça saindo da terra. Zum! Você está ali, você fala: mas de onde veio isso? Daqui a pouco, zum, outro caça. Ninguém sabe de onde vem. Sai debaixo da terra, queridos. Como é que pode, não é? O vale de Meguido, o vale do nosso querido Josias, Oxiarro, não é? Olha só, Zacarias 12:11, naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimum no vale de Meguido, não é? Olha só. Judas 1:22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus queridos, para quem acha que não tem contaminação, que tudo foi purificado, não é? Meus queridos, há contaminação, sim. Há comida sacrificada, sim. Existem roupas sacrificadas, queridos. Eu nem vou contar para vocês essas coisas, aqui não dá para contar. Mas lá no curso de Apocalipse, eu conto mesmo, né? Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meu querido e minha querida, a bênção do Senhor, ela corre atrás de você. Ela corre atrás de você. Mas olha, quando ela chegar, você tem de alcançar a promessa. Não faça como Oxiarro, morreu antes do tempo, fez o que não era para fazer, perdeu a promessa de morrer em paz, morrer em shalom. Você, meu querido e minha querida, cuidado com o lugar que você pisa, aonde você se alimenta, as pessoas com as quais você convive e até com os presentes que você recebe. De quem que você recebeu? Você é uma pessoa separada, santa. Você é separada deste mundo tenebroso. Então eu espero que você tenha ouvido o que eu falei e aquilo que eu não pude falar também possa estar no seu espírito por meio da Ruach HaKodesh, que é poderosa para multiplicar infinitamente essa mensagem no seu coração. Não perca a promessa de Deus para a sua vida como Oxiarro. Não perca a promessa do Eterno como fez Josias. É o que eu te conclamo e é o que o Eterno tem para a sua vida. Esteja onde é para estar, com quem é para estar, no tempo que é para estar e no modo que é para estar. Ele vai prosperar a obra das tuas mãos e você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a promessa dele para esse tempo e uma promessa de eternidade, meu querido e minha querida. Com essa aqui, nós nem podemos brincar, tá bom, meus amados?